Então, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 12, versículos 28 até o versículo de número 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. A palavra do Senhor nos diz assim: o grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo, ou seja, interrogar a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, muito obrigado pelo grande privilégio de abrirmos a Tua palavra, a fim de ouvirmos a Tua voz. Tu sabes, ó Deus, que dependemos completamente de Ti, tanto para expor, para externar, para trazer a Tua palavra ao Teu povo, à Tua igreja, quanto para ouvi-la e para que ela seja aplicada em nossos corações. Nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo em todos os sentidos. Por isso pedimos: seja feita, Senhor, a Tua vontade em nosso meio, e que o Teu nome nesta noite seja mais uma vez glorificado, que tudo o que falarmos, que tudo o que ouvirmos, seja segundo o Teu coração. É o que nós te pedimos, oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um fato muito interessante vem ocorrendo, e a Igreja Presbiteriana Nacional vem experimentando ao longo dos seus 61 anos de organização. Eu posso, como disse o presbítero José Inácio, já convivendo com a igreja há 25 anos, desde o ano de 1997, trazer algumas informações, como por exemplo, quando nós chegamos aqui, quando eu e minha família chegamos aqui, éramos cerca de 300 membros. Eu que gosto de guardar coisas antigas, eu tenho algumas agendas da igreja daquela época, que nos mostram o nome daqueles que fundaram, que organizaram esta igreja em 1960. Muitos já estão com o Senhor na igreja vencedora, na igreja que reina nos céus eternamente, e já estão na glória. Bem, mas alguns ainda se encontram por aqui. Mas no decorrer desses anos, daqueles 300 aproximadamente, dos anos 97, 98, 99, nós temos hoje mais de 1.600 membros em nossa igreja. Mesmo na pandemia, quer nos anos 20 e 21, nós tivemos um número alto, graças a Deus, de pessoas sendo recebidas como membros da nossa igreja. E eu pergunto, o que tem gerado este movimento? Muitos advindos de algumas igrejas presbiterianas, irmãs, quer do DF ou do Distrito Federal, quer do Brasil afora, outros de outras denominações e muitos convertidos também por obra do Espírito Santo, que tem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador e tem se agregado a nós como membros da igreja. Qual a razão? A resposta que nós podemos dizer é que é fruto do ensino cristocêntrico fundamentado na palavra de Deus, quer do púlpito da igreja, quer nas salas da escola bíblica dominical, no tempo presencial ou ainda que no tempo online, agora no tempo misto, híbrido,
é também fruto dos ministérios da igreja, pelos estudos da palavra que têm sido realizados no trabalho infantil, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens mais experientes, que vêm recebendo nomes diferentes ao longo do tempo, mas são jovens mais experientes, nos casais jovens, nos casais mais experientes também, nos másteres, na maturidade, enfim, nos diversos departamentos, Deus tem falado ao nosso coração. E isso tem atraído pessoas para o nosso meio. É resultado também da obra de misericórdia que é desenvolvida pela igreja, sobretudo por meio da nossa junta diaconal. Quando, por meio de um trabalho bem eficiente, de um trabalho bem planejado e bem executado, com seriedade, com responsabilidade, sem assistencialismo, temos procurado atender aqueles que passam por lutas e dificuldades, quer membros da igreja, quer pessoas fora da membresia da nossa igreja. Assim sendo, Deus tem nos abençoado. Um outro fator que nós podemos citar aqui, que tem sido atrativo ou atraente para aqueles que têm chegado, é a receptividade da igreja, é o calor humano. Eu sou fruto do calor humano do presbítero Amaro, então diácono, quando chegamos aqui numa manhã de março ou de fevereiro de 1997, eu, minha família, quando nós fomos recebidos por ele, e ele passeou esta igreja, ainda menor do que hoje, não tínhamos o prédio da frente, não tínhamos o prédio aqui de trás, onde está a sede da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ele percorreu cada cantinho desta igreja, mais do que mostrando questões físicas, mostrando amor e carinho. E quando nós chegamos em casa à tarde, que eu perguntei assim, onde nós vamos hoje? Haja vista que eu tinha vindo para Brasília como pastor, capelão do Exército Brasileiro, não tinha vindo vinculado a uma igreja, transferido do Rio para cá, mas não para ser pastor numa igreja já definida. E então uma das filhas disse, na nossa igreja. Mas qual é a nossa igreja? Naquela que nós fomos hoje de manhã, fruto do amor com o qual ou pelo qual fomos recebidos. Certamente isso tem nos atraído. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta, isso tudo viria de nós mesmos? A resposta é não. Sem dúvida nenhuma, não vem de nós mesmos. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus que é amor. O que nós temos visto em nosso meio é fruto do amor, da misericórdia, da graça do Senhor da igreja, agindo em nossos corações, quer como pastores, presbíteros, também pastores conosco, quer como pregadores, dirigentes da palavra, quer como irmãos que ministram o louvor a Deus, que nos levam ou enlevam à presença de Deus, quer dos membros da igreja na participação em geral, somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, um só instrumento nas mãos do Senhor. Porém, o fato é que, embora Deus esteja fazendo a parte dele, muitos de nós podemos fazer uma pergunta e talvez ter uma surpresa na resposta. Temos feito a nossa parte a contento? Ou de maneira que agrade ao coração de Deus? Temos cumprido aquela missão que Deus nos deu, como membros do seu corpo, como ovelhas do seu rebanho? E aí, o que nós podemos verificar é que talvez alguém usasse uma frase conhecida de uma das músicas populares que é cantada no Brasil especialmente. Devia ter amado mais. Com esta frase, o grupo Titãs inicia a música intitulada Epitáfio. E o que é um epitáfio? É exatamente aquela tampa colocada sobre um sepulcro, onde as pessoas que ficam fazem ali uma honraria, uma lembrança, uma citação àquele que jaz naquele local, aquele que está sepultado. Então este grupo de música popular começa, devia ter amado mais. Ele faz outras citações, e nós não queremos aqui enaltecer aquela música, porque ela, no todo, ela não deve ser aplicada em nossas vidas, até porque ele diz, o acaso vai nos proteger ou me proteger enquanto eu andar distraído,
Para nós não há acaso. Para nós há uma definição de tudo aquilo que Deus quer em nós, para nós, por meio de nós. Sobretudo aqueles que estão distraídos. Quando eu ouço essa música, eu lembro daquelas 10 virgens. As 5 distraídas perderam o compasso do tempo e perderam a oportunidade de entrar na festa do casamento. Então, fica aqui registrado que esta música citada não se aplica aos nossos corações. Neste caso, do devia ter amado mais, devia ter me importado com as coisas mais importantes, e ele diz assim, devia ter complicado menos, devia ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. No início ele diz, ter visto o sol nascer, e passado um dia, me deleitando nesta vida. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor. Essas partes, certamente nós podemos utilizar, aplicar e viver segundo a palavra de Deus. Mas, o contexto do nosso texto lido aqui, de Marcos capítulo 12, versos 28 a 34, nos traz algumas informações muito importantes que nós não podemos deixar passar sem citar. Por exemplo, olhando este texto e o seu contexto, no judaísmo havia 2 tendências, 2 linhas. Uma delas era expandir a lei de Moisés, criando submandamentos que viessem regulamentar aquela lei. Muito comum nos nossos dias ouvir falar em foi criada uma lei, decretada uma lei, aprovada uma lei, e agora ela será regulamentada, detalhada. E era exatamente isso que uma linha judaica fazia, ao ponto de criarem 613 mandamentos, para que fossem cumpridos à risca pelos judeus. Desses 613, 365 traziam proibições, e os outros 248 eram mandamentos positivos, daquilo que se devia fazer. Mas também a outra linha, a outra tendência era de concentrar, de resumir a lei em uma sentença, uma declaração que traduzisse uma série de informações ou a legislação de Moisés em pequenas frases. Cita-se um rabino chamado Hilel, que foi também chamado ou reconhecido como o ancião, e ele viveu ali aproximadamente no ano 60 antes de Cristo. E ele já dizia: não faças a teu próximo o que não queres para ti. Esta é toda a lei. O resto é comentário. Vai e aprende. Quer dizer outra. Simão o Justo, ele havia dito: o mundo descansa sobre 3 coisas: sobre a lei, sobre o culto e sobre as obras de amor. Mais tarde, pós-Cristo, viveu entre os séculos 4 e 5, Agostinho. Ele diz: ame a Deus e faça o que quiser. Pode parecer antagônico, estranho aos nossos ouvidos fazer o que quiser, mas o que Agostinho está defendendo é que aquele que ama a Deus só fará coisas boas, na relação para com Deus e na relação para com seu próximo, seja o próximo quem for. E assim nós chegamos ao nosso texto, verso 28. Quando nós olhamos o verso 28, ele começa dizendo: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles. Eles quem? Entre Jesus e os saduceus. Texto que se encontra dos versos 18 a 27. E tendo ouvido esta discussão, aquele escriba, quem era o escriba? Era aquele que tinha a profissão de interpretar a lei. Era um perito em todas as regras e regulamentações da lei de Moisés. Ele tinha muitos opositores desta linha, desta seita chamada saduceus, em seus diversos assuntos da lei. Eles batiam de frente constantemente em relação às interpretações e às aplicações da lei. E certamente este escriba ficou muito satisfeito ao ouvir a resposta de Jesus, que era contrária à posição dos saduceus,
Saduceus que não criam, não aceitavam a ressurreição dos mortos. E quando Jesus discute com ele e os mostra a ressurreição dos mortos, que ela é real, que ela é eficiente, que ela é eficaz, que ela é verdadeira, aquele escriba, aquele possivelmente fariseu, que estava agora fazendo um contato com Jesus e uma pergunta a Jesus, ele se alegra com a resposta que Jesus havia dado àquele saduceu. Mas esta alegria que ele sente no coração o leva então a fazer a pergunta, a sua pergunta pessoal, aparentemente dentro de um bom relacionamento, diferentemente de outros fariseus e escribas que faziam para testar a Jesus, mas o evangelista Marcos nos coloca como alguém que estava ali de forma amistosa, aproximando-se de Jesus, e ele faz a pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? A última parte do versículo 28 nos traz esta pergunta. E Jesus então, como Deus sábio, a própria sabedoria ali presente, ele vai fazer a utilização de um texto judaico, dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Jesus vai pegar a lei de Moisés, e no verso 29 ele diz: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que texto é este? Texto de Deuteronômio 6, verso 4, que era naquela época, que é ainda hoje, chamado de Shema. E o que é o Shema? Shema é exatamente as primeiras palavras da seção da lei de Moisés. Constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico, da crença, da religião judaica. E as passagens do Shema eram escritas em filactérios. O que é um filactério? Eram pequenas tiras de couro, onde se escrevia nelas a palavra, a lei, pequenas frases, para que fossem colocadas em locais que trouxessem à memória e ao coração a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. E aí a gente pode dar uma olhada lá, eu o convido a fazer, você que está em casa nos acompanhando e cultuando ao Senhor, abra em Deuteronômio 6, versos 8 e 9 comigo, e verifique, é exatamente o que o Senhor vai dizer ali, por meio da palavra, o que deveriam fazer os judeus e o que nós devemos fazer também nos dias de hoje. Deuteronômio 6, nós vemos os versículos 8 e 9 que dizem assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aquelas pequenas tiras de couro onde estava ali registrada a lei, ou estavam registradas as frases da lei que traziam à mente e o coração essa lembrança, deveriam ser amarradas nos punhos, deveriam ser amarradas ao redor da cabeça, ficando como um central aqui entre os olhos, deveriam ser amarrados e colocados nos umbrais das portas, para que todo judeu, ao sair, contasse com a bênção da palavra de Deus, e quando entrasse em casa, pudesse reconhecer a bênção da palavra de Deus em suas vidas. Essas tiras de couro eram colocadas dentro de pequenas caixinhas cilíndricas, chamadas mezuzá, e essas caixinhas elas facilitavam essas colocações, sobretudo nos portais, nos umbrais das casas. Assim, o Shema era utilizado, e Jesus utiliza-se desta palavra, constante na palavra de Deus, na lei de Moisés, e ainda ganha ainda mais a atenção e o coração, o entendimento daqueles que o ouviam. Contudo, no verso 31, Jesus continua e diz: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus está fazendo uma citação que está da mesma forma citada em Levíticos capítulo 19, verso 18. Jesus vai unir agora duas questões básicas da fé cristã:
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele vai unir dois textos e ele vai fazer com que aqueles que ali estavam ouvindo e cada um de nós também pudéssemos ou possamos neste momento entender que o amor, como dom supremo dado por Deus àqueles que creem no Deus que é amor, possam colocar este amor em ação. Com esta resposta de Jesus, o escriba se agrada ainda mais, e no verso 32, voltando a ele vai dizer o seguinte: se porém dissermos dos homens é de temer, desculpe-me, verso 32, fiz uma coisa que não deveria fazer, molhar o dedo na língua, não copiem. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Essa colocação daquele escriba nos deve chamar a atenção. O que ele quer dizer? Jesus concorda plenamente, e nós devemos colocar em prática. É que vir somente à igreja não é suficiente. Ser membro da igreja ou de qualquer instituição religiosa não é suficiente. Trabalhar ao ponto de suar a testa e suar a camisa em prol da igreja somente não é suficiente. Mas, sobretudo, em primeiro lugar, fazer isso porque reconhecemos o amor de Deus, porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro e porque amamos ao nosso próximo. Muitas vezes nos deixamos levar pelas lutas, pelas correrias, pelas atividades, até mesmo da própria igreja, quer como líderes que somos, quer como membros do rebanho que somos, mas muitas vezes nós entramos num ativismo e esquecemos de prestar o nosso culto ao Senhor de todo o nosso coração. Esquecemos de amar o nosso próximo, conforme a palavra diz, como a nós mesmos. Certamente aquele escriba estava se baseando ao fazer esta citação para Jesus, por exemplo, em 1 Samuel 15, 22, que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Oséias, o profeta, no capítulo 6, verso 6, diz assim: misericórdia quero, e não sacrifício. A questão é, como está a nossa vida de comunhão com o Senhor? Temos percebido este grande amor de Deus? O versículo que nós lemos inicialmente no culto de hoje, ele é decorado por nós. João 3,16. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os hinos, as canções, nos mostraram como Deus tem sido amoroso e misericordioso para conosco. E como está o nosso amor para com Deus e para com o próximo. Eu quero pensar com vocês nesta noite sobre o amor em ação. E eu começo, para nos facilitar, com uma pergunta: o que caracteriza este amor em ação? A primeira resposta é amar a Deus com todo o nosso ser. O texto que nós lemos no versículo 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Certamente, cada colocação feita aqui sobre o coração, alma, entendimento e força, nos daria para fazer um congresso, um acampamento de 4 dias, trabalhando um item por dia. E nós vamos pedir a misericórdia de Deus para que nos oriente nesses minutos que estamos conversando.
O comentarista William Hendrickson, ele diz que o amor fervoroso de Deus não pode ser respondido de maneira dúbia, duvidosa. Quando Deus ama, Ele ama o mundo, e ama de tal maneira que Ele diz que Ele dá, ou Ele se dá, Ele entrega o seu próprio Filho, Ele se dá a si mesmo, e Ele faz isto por amor. David Stern, num comentário judaico do Novo Testamento, ele faz a seguinte colocação: tudo que alguém é, tudo que alguém faz e tudo que alguém tem deve ser usado para o amor de Deus. Mas quando fica assim, tudo que alguém, fica muito longe da gente, não fica? Vamos trazer para nós? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, deve ser usado para o amor de Deus. Se isso está distante, estudando sobre a vida e algumas atitudes de John Piper, no dia do casamento do seu filho, Karsten Piper, com Rochelle Orvis, em 29 de maio de 95, ele fez um poema, e este poema foi publicado no seu livro Preparando para o Casamento. Olha o que ele escreveu, numa das partes deste poema: o maior presente que você dá à sua esposa é amar a Deus acima da vida dela, e então o convido a santificar o seu casamento. Ame-a mais, amando-a menos. Achou estranho? O marido que ama o Senhor, segundo Agostinho, pode fazer o que quiser. A mulher que ama o Senhor pode fazer o que quiser, porque ele será fiel ao Senhor, ou ela será. O filho aqui presente que nos ouve, que ama ao Senhor, pode ir para onde quiser e fazer o que quiser, porque ele será fiel aos seus pais, e ele obedecerá aos seus pais, honrará os seus pais. A ovelha do rebanho do Senhor, membro de uma igreja, que ama ao seu Senhor, pode fazer o que quiser, porque esta ovelha obedecerá às autoridades da igreja, à palavra de Deus, e glorificará o nome do Senhor, e dará um bom testemunho. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos colocar este amor em prática, e amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entendimento, e de toda a nossa força. Mas uma outra característica deste amor em ação, é que o amor precisa ser praticado para com o próximo, é amar o próximo como a nós mesmos. Por isso foi dito no verso 31, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo mostra o amor em ação na vida daquele que possui os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta do amor, em 1 Coríntios 13, ele não está falando de relacionamento conjugal, como muitos de nós pensamos que sim. Ele não está tratando ali de casamento, ele está falando de vida cristã, ele está falando de dons espirituais, tanto que ele vai falar sobre o dom de línguas, ele vai falar sobre outros dons da misericórdia, por exemplo. Posso dar todos os meus bens, se não tiver amor, nada adiantará. E ele vai falar sobre o dom do amor. No final da carta, ali, do capítulo 13, versículo 13, no final desta perícope, ou deste contexto, deste pequeno texto, ele vai dizer assim: tudo passa, mas o amor permanece para sempre. E ele faz algumas citações, e eu queria fazer uma consulta a você e a mim, ao meu coração. Eu tenho colocado isso em prática na minha vida com a minha esposa. Ela está nos assistindo agora, cultuando ao Senhor em casa.
Eu tenho colocado isso com o meu esposo, você que é esposa. Eu tenho praticado isso com os meus filhos, eu tenho praticado isso com meus pais, meus irmãos, meus familiares, no local em que eu trabalho, enfim, na minha vida em geral. O quê? Ele diz: o amor é paciente. Ah, meus irmãos, eu nasci assim, vou viver e morrer assim. Síndrome de Gabriela não é para crente. O Senhor quer que você tenha paciência com aquele com quem você convive. O amor é benigno, não arde em ciúmes. Tem pessoas que não deixam o seu cônjuge trabalhar porque tem ciúmes, não acredita. Se você ama a Deus, se o seu cônjuge ama a Deus, podem fazer o que quiser, longe ou perto um do outro, porque estarão servindo ao Senhor e serão fiéis, confiáveis e confiantes um no outro. E por isso não arde em ciúme, não se ufana, ou seja, não se ostenta. Não citarei o nome por ética, mas fiquei muito triste de ouvir certa vez eu chamo de colega porque é pastor, não é presbiteriano, embora já tenha sido décadas e décadas atrás. Mas um dia eu fui ouvi-lo numa determinada igreja, ele é do Rio, ele veio a Brasília, e eu gostava muito da sua palavra, e fui ouvi-lo numa igreja próxima a nós. E ali, falando para aquele povo, ele foi falar sobre o que Deus tem feito na minha vida, e Deus tem me feito prosperar. Eu falei: já tem alguma coisa errada, mudou. E ele falou: eu tenho agora um Mazda. Eu falei: que Deus o abençoe, mas para que ostentar? Para quem não sabe, eu pouco sei, nada sei, poderia dizer assim, que ele quis dizer que tem um carro de último porte, top, o melhor dos melhores. Sim, se Deus o deu, glórias a Deus, mas é a Deus a glória, de forma que não se ostenta quem ama, não se ensoberbece, ou seja, não incha, não quer aparecer, não quer se mostrar, mas tudo que faz é para Deus. O que nós acabamos de ver aqui, que tudo que temos, que fazemos, que somos, é para a glória de Deus. Não se conduz inconvenientemente, nem coloca a esposa, o esposo, os filhos, os pais, o amigo, a amiga, quem quer que seja o membro da igreja, o pastor da igreja, em saia justa, me permitam essa colocação, em situação inconveniente. Mas refreia sua língua, suas atitudes, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Aquela história talvez usada, eu não posso estar aqui em Minas, mas ouço de mineiros dizendo: farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós precisamos aprender a dividir. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, pelo contrário, regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor fica muito longe. Quem ama a Deus e ao próximo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que eu tenho vivido com a minha esposa, é assim que eu tenho vivido com as minhas filhas, com os meus netos, com a minha família, com meus genros. É assim que eu tenho vivido com as minhas ovelhas. É assim que eu tenho vivido com a sociedade com a qual eu convivo. Sofro, creio, espero, suporto, porque amo, ao ponto de dizer, como Cristo disse, não numa cruz bonita como essa, mas essa simboliza aquela horrível, ensanguentada, dolorosa. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. É assim que você fala quando o seu filho te fere, quando seu esposo, esposa, seus parentes, seus amigos, desconhecidos, quiçá seus inimigos, porque crente não faz inimigo, mas ele tem inimigo. Mas aquele que ama se preocupa neste sentido, em glorificar a Deus e amando o seu próximo, independente das circunstâncias. Uma outra questão sobre a provisão.
Me preocupei muito, e confesso isso, do púlpito que preguei algum tempo atrás, alguns meses atrás, a respeito da situação do amor ao próximo em relação à provisão. E eu citei a situação que nós estamos vivendo aqui na W5, num centro de triagem ou de apoio a moradores de rua. E eu disse: o que temos feito por aqueles que ali estão? Talvez você se recorde. No dia seguinte, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu preciso fazer alguma coisa por aquelas pessoas. O que eu devo fazer? E aí caiu a minha ficha. Eu falei: ficou faltando alguma coisa na aplicação. Quando Deus diz: trazei à casa do tesouro seus dízimos, para que haja mantimento na minha casa, é assim que nós devemos fazer. Dias atrás, o presbítero José Inácio, me permita a referência, trouxe a colocação de uma das nossas igrejas presbiterianas em São Paulo, que aplicou uma verba muito alta e assim pôde dar a muitas pessoas cestas básicas. Quantas mil? 32 mil. E aí, isso é um esforço, mas não é um esforço somente econômico, financeiro, é um esforço de amor, é o amor em ação. E é assim que a gente pode atender aqueles ali. Primeiro, orando. Primeiro, amando. Segundo, orando. Mas terceiro, contribuindo. Se eu não posso e não devo ir lá, até porque se nós chegarmos ali e dizermos que estamos fazendo aqui, virá uma fila. A fila sai de lá e vem para cá. Então, há de ter sabedoria, de se ter sabedoria. A nossa junta diaconal tem aprendido isso ao longo dos anos, mas é com o nosso dízimo, ou seja, com o nosso amor, que nós vamos alcançar aqueles e muitos outros. Meus amados irmãos, em terceiro e último lugar, colocar este amor em ação é amar como Jesus nos amou. Eu sei que aí a linha de corte sobe muito. Amar como Jesus amou? Vamos relembrar um pouquinho sobre Jesus. Jesus abriu mão da sua glória. Estou disposto a abrir mão? Não temos, mas da nossa glória, entre aspas. Jesus encarnou-se e fez-se homem. Jesus submeteu-se às lutas e dores dessa vida, experimentou até mesmo a traição, sofreu a morte física em nosso lugar, enfrentou a vergonha da cruz por nossos pecados. Jesus intercedeu por aqueles que lhe odiavam. Estou disposto a fazer isto? Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho. Estou disposto a cumprir 1 João 3,16? Fácil de guardar, hein? João 3,16 diz que Ele me amou, ou nos amou. 1 João 3,16 diz: não conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E só vamos realmente chegar a este ponto de dar a nossa vida por um irmão por causa do amor de Deus em nós. Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5:8, e diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não podemos esperar que a pessoa melhore para a gente amar. Você precisa amar a sua esposa como ela é. Você precisa amar o seu esposo como ele é. Talvez o verbo se aplique como ela está ou como ele está, porque talvez já tenha sido diferente, mas alguma coisa mudou. Mas é hora de pedir a Deus a bênção do Senhor, e a melhor maneira de fazer isso é mostrando o amor de Deus para com seu filho, para com a sua família, para com aqueles que convivem com você, inclusive dentro da igreja. Meus amados, como é triste saber que nos bancos da igreja, muitas vezes temos pessoas que não querem nem se ver, e se ele entrar naquele corredor, eu vou para aquele corredor, e se ele estacionar de um lado, eu vou estacionar do outro, e se ele chegar junto comigo, eu vou dar passos a menos para não entrar com ele ou com ela. Repense isso, porque a palavra diz que se nós queremos servir ao Senhor, precisamos
amar o nosso próximo. E quais aplicações nós podemos tirar? Levar as cargas uns dos outros, isto é cumprir a lei de Cristo, Gálatas 6:2. Sejam cargas materiais, financeiras, emocionais, espirituais. Malaquias 3:10, já citado anteriormente, diz: trazei à casa do tesouro, trazei à igreja, para que haja mantimento na minha casa, trazei seus dízimos, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Eu acredito que mais prática do que essas janelas aí, fácil de jogar alguma coisa lá embaixo. As janelas dos céus não são também laterais assim, são aquelas como um alçapão, que ele abre assim, quando abre cai tudo. O amor de Deus não dá para medir, e Deus tem derramado bênçãos sem medidas sobre nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso, quando Paulo entende isso, ele aplica aos maridos, dizendo: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É como Cristo. Você está disposto, marido, a entregar-se pela sua esposa, a fazer o que ela precisa para glorificarem a Deus juntos? Deus está falando ao meu coração e ao seu. A submissão feminina é no Senhor. Numa época de feminismo, isso está ficando difícil de se comentar, mas é a prática do amor. É dizer: olha, eu me submeto a quem me ama, porque eu o amo, porque temos sido amados por Deus, ou seja, tudo está envolvido pelo amor. O amor em ação é se colocar à disposição de Deus para orar e para colocar em prática sobre tudo aquilo que Deus tem nos falado. O tempo corre, então o Espírito Santo age, porque Ele é quem fala ao nosso coração. Já estamos, meus irmãos queridos, no dia 16 de janeiro. Dá medo de falar isso, mas daqui a pouquinho nós vamos ouvir músicas de Natal outra vez. Está voando. E nós vamos deixar para quando? Para 2023? Meus irmãos, é neste momento a decisão, é sob a bênção do Espírito Santo de Deus tomar a decisão de olhar para quem está ao nosso lado e dizer: eu te amo no Senhor. E se há alguma coisa ruim, má, que está atrapalhando a comunhão com Deus e entre nós, é pedir perdão. Perdão minha esposa, perdão meu esposo, perdão meu pai, perdão minha mãe, perdão meu filho ou minha filha, perdão meu irmão em Cristo. E se este irmão ou esta pessoa está distante, a tomar a decisão de fazer isso no seu coração e colocar em prática no primeiro momento oportuno. Porque por meio deste amor, muitos verão a glória de Deus. E eu então preciso concluir dizendo que Jesus Cristo, neste instante, intercede por nós. Não é o pastor Walter, não são os pastores da igreja, não é todo o conselho, que são todos pastores, que vão trazer esta transformação e colocar este amor em ação. Não é a junta diaconal, não são os membros da igreja mais comprometidos, é Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Nós somos incapazes de amar, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nesta noite, Ele continua nos amando, da mesma maneira que um dia Ele declarou e comprovou este amor na cruz. E da mesma maneira que Ele nos convidou para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas, Ele faz esse convite, mais uma vez nesta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir uma canção de um grupo da nossa igreja, o Cristo em Vós, que fala sobre este grande amor de Deus também. Que Deus nos abençoe.